Yoshua, Cesareia Marítima era o capital dos governadores que vieram aqui. Na época de Yoshua, não tinha, os judeus perderam o poder para governar Judéia. Quase de muitas, sempre tinha alguma bagunça. E quando você tira o poder dos habitantes, você também tira o poder dos governadores, dá para menos os governadores que nível de cultura é muito baixo. Sabemos que Pontos Pilatos veio do nível de cultura romana muito baixo, ok? E ele ficou aqui em Cesareia por causa que Herodes fez essa cidade completamente pagã. Tinha aqui todos os entendimentos que os romanos gostavam, que a base é pace e pane, ou pane e pace, pão e paz. Você dá alimentação para o pessoal, você vai ter paz. E aqui ele fez uma cidade que tem um teatro, tem hipódromo, tem banhos que eles fazem. Vocês sabem, uma das coisas mais importantes dos romanos são esses tipos de spa. Esses banhos que tinha sauna e as palestras que eles podiam fazer, o clube, né? Como vocês, para fazer treinamento, tinha piscina, ok? Então, tudo isso tinha aqui em Cesareia Marítima. E que Herodes, porque Herodes ele também é chamado do Grande, ok? Se a gente vai antes, como foi construída essa cidade? Herodes queria provar, porque ele era chamado pelos judeus o escravo edomeu. Por causa da descendência da família dele, eles foram convertidos para judeus, mas eles eram da Edomea. E os judeus não suportavam ele, por causa que ele veio com o poder de Roma. Ele era rei vassal. Ele podia até fazer moedas, por causa que o avô dele ajudou os romanos a entrar dentro da Judéia, Pompeus. E quando tinha aquela discussão que naquela época tinha governadores judeus, que era a família Hasmonai, descendente dos Macabeus, e tinha revolução entre o povo judeu contra a família dos Hasmonai, ok? E nessa intrigas entrou o avô de Antipas, que era o avô de Herodes, e ele deu o poder, ele recebeu o poder dos romanos para receber o dinheiro. E ele deu, e aí o outro filho dele, que também chamava Antipas, que era o pai de Herodes, ele teve muito poder e ele mandou os filhos ter educação em Roma. E ele recebeu a possibilidade dos filhos reinar aqui na Judéia. Mas os judeus não gostaram e começou a ter revoluções contra Herodes, principalmente Herodes recebeu a região da Galiléia. Por isso nós sabemos que tinha muita revolução até ele conseguir equilibrar contra os judeus odiavam ele. Aliás, quando Herodes estava para morrer, que dizem Herodes recebeu o governo que nem uma raposa, porque ele sabia ir que nem uma raposa, ele reinou que nem um leão, mas ele morreu que nem um cão. Ele era muito envolvido na educação e na cultura romana. E dizem que ele teve alguma doença, pode ser sífilis, porque ele teve muita dor de barriga e ele começou a ter esquizofrênia. E são sintomas de sífilis. E ele sabia que quando ele morrer, todos os judeus iam ficar muito alegres. Então o que ele fez? Ele mandou prender uma quantidade de judeus que quando ele morrer, vão massacrar esses judeus para pelo menos chorarem. Não é por ele, então se sentir tá chorando por ele. E aí a Bernice, que era a irmã de Agripas, que era o governador de Jerusalém, tirou e soltou o pessoal. Então, tudo isso que a gente vê no Novo Testamento, que prende Paulo e Pedro, tudo era assim que acontecia naquela época. Se tinha alguém que falava contra, então prendiam para dar o comportamento. Então, Herodes, o que ele fez? Ele queria ser o superior. Então, aqui, se vocês veem o mapa de Israel, aqui não tem costa para fazer um porto. Então, o que ele fez? Ele trouxe cinzas que são os cinzas vulcãos, ok? Que quando ela vem em contato com água, ela fica dura, fica pedra. E assim ele alargou a costa do mar e secou o mar. E aí ele fez esse grande porto que nem vocês viram no filme, que eu vou mostrar para vocês outra vez. E ele fez uma coisa esplêndida, ele conquistou o mar. Ele fez o palácio, que a gente vai entrar agora no palácio dele, ele fez dentro do mar
uma piscina de água salgada, doce. Dentro do mar, água salgada, fez uma piscina. Então ele também virou esse porto um porto muito importante, que a competição desse porto era Alexandria, né, no Egito. Que Egito sempre foi o armazém, né, dos ricos. Nós sabemos também de Yosef, que ele era que guardava todo o mantimento. Então, Egito era o armazém do Império Romano, de farinha, de grão de farinha. E ele virou aqui esse porto, o porto que exportava as maiorias do que vocês viram, o azeite e vinho, gente. O vinho que tem hoje em Europa, Bordeaux e outros vinhos, a planta original veio de Canaã. Os cananeus eram especialistas de fazer vinho. E todo hoje, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz, são plantas da origem daqui, da Terra Prometida.